Fala, meu parceiro SP, beleza? Você sabia que existem normas para você construir a sua rede FTTH? Aquela fibra lá que você passa, você não pode passar de qualquer jeito. E nesse vídeo hoje eu vou te dar 8 dicas imprescindíveis que você deve se ater para poder construir sua rede e não ter problema com a concessionária de energia. Ficou curioso? Vamos lá então assistir o vídeo? Mas antes de começar, eu quero te convidar, dá logo o like, se inscreva no canal e dá um soco nesse sino. Assim você se manterá sempre atualizado com o conteúdo do nosso segmento. Agora sim, vamos lá ver o vídeo. É preciso entender, gente, que antes de passar qualquer cabo no poste, você tem que ter um projeto aprovado na concessionária de energia. Isso é básico, tá? Então, antes de passar qualquer cabo no poste, você precisa ter um projeto aprovado. Para você ter esse projeto aprovado, vocês precisam ter um contrato com a concessionária de energia, que geralmente esse contrato, chama lá de compartilhamento de infraestrutura. Então, faça esse contrato com a concessionária, depois remete o projeto para aprovação. Aprovado esse projeto, aí sim, vocês estão aptos a passar o cabeamento. A Furcine é especialista em redes ISP. Deixamos o seu provedor devidamente licenciado. Atuamos em mais de 30 concessionárias de energia. E para você que está vendo este vídeo, temos uma condição imperdível. Parcelamento em até 12 vezes para que você possa focar no que realmente importa: os seus clientes. Clique no link da descrição deste vídeo e fale conosco. 2. Existe uma norma. Não é de qualquer jeito que passa o cabo. E não é o fabricante que determina como você deve ou não fazer uma reserva num poste, por exemplo, ou instalar uma CTO ou uma caixa de emenda. E sempre, e aí as concessionárias geralmente são categóricas nesse ponto, certo, Ana? São categóricas nesse ponto que usam a ABNT, 15.214 como referência. Mas é importante frisar que elas também podem ter regras específicas. Tá? Então, o contrato, a norma é a referência utilizada, mas elas podem criar situações que a gente vai falar aqui específicas para cada concessionária. E aí isso está lá no contrato de compartilhamento de infraestrutura. Bom, essa aí acho que muitos sabem, mas vamos lá. Só podem ter 5 ocupações no poste. A gente fala 4 geralmente, Porque tem empresa que já tem a concessão. No nosso caso aqui, por exemplo, a Oi, antiga Telemar, Telemig, Telemar, Oi, ela já tem uma ocupação, certo? Então, a gente pode dizer que a gente só pode fazer mais 4 ocupações. Então, são 5 ocupações por poste. E existe uma área aqui específica, para a gente ocupar, que é essa faixa de ocupação, que é uma faixa de 50 centímetros abaixo da luminária. Cada empresa que está ali compartilhando infraestrutura pode usar 6,5 centímetros dessa ocupação. E aí? Você lembraram daquela foto lá do começo? Então é essa área aqui, faixa de ocupação, abaixo da luminária, 50 centímetros. Existem práticas de distanciamento entre os cabos. Sempre tem aquele ali, coloca mais alto, Coloca lá, o mais alto que puder. Existe essa norma, que estabelece alturas. Eu não estou lembrado aqui muito especificamente das alturas, mas elas podem variar de 4 a 6 metros, dependendo da localidade. Se for um cruzamento, tipo de poste, e aí elas têm esse efeito aqui, que é o chamado de efeito flecha, de forma que um cabo também não poderia cruzar com o outro. Existe especificação para fixação de caixas. As caixas CTOs, elas têm que estar abaixo da faixa de ocupação de 50 centímetros, então 20 centímetros abaixo, então ali fica fixada a CTO. Importante dizer, aqui vamos falar até mais de CEMIG, acredito que seja mais a realidade de muitos aqui. No contrato de compartilhamento que vocês fazem com a CEMIG, ela ainda estabelece algumas regras. Pode ter mais de uma caixa por poste, não? Não. Tá, então essa é a primeira.
Pode ter poste, pode ter poste, pode ter. Pode ter CTO onde tem transformador? Também não. Não. E qual que é a outra situação que não pode? Onde tem aquelas chaves? Pode? Onde tiver parte elétrica, né? Chaveamento, transformador, não pode ter a caixa. Não pode ter a caixa. Aí a gente vê umas fotos aí, 10 caixas no mesmo poste, né? Não é isso? Ok, vamos lá. Algumas sugestões para reserva. Não pode haver reserva técnica no poste. Existem umas regras aí que vocês têm que utilizar. Esse aqui é um modelo, eu vou mostrar o outro, que é para você não fazer a reserva ou locais que você também não pode colocar caixas, vocês podem fazer essa derivação e implementar uma caixa subterrânea. Então eu posso chegar lá agora e já cavar e colocar uma caixa lá debaixo do poste? Não. Aí existe uma norma da prefeitura que vocês têm que seguir, ocupação de solo. Então, de acordo com cada prefeitura, existem prefeituras que nem têm isso, tá? Vocês vão procurar saber essa informação na prefeitura para ter esse tipo de autorização. Sim, existem algumas prefeituras que cobram por essa ocupação. A de Belo Horizonte é uma delas, né? Então, você pode utilizar esse método. Você deriva e coloca ali. Mas o mais comum que a gente vê é esse aqui, né? Que coloque-se cordoalha, coloque-se a caixa entre um vão, né? Então, você põe a cordoalha, implementa a cordoalha entre os postes, passa o cabo, espina o cabo, faz aquela raquete, né? Optical loop, e ele tem que ficar aéreo, ok? Então, reservas, caixas de emendas, tem que obedecer essa condição. Bom, existe também, vocês acham que é pouco? Existe também uma especificidade para CTO. Então, a gente viu o local, a localidade onde ela tem que ter colocado. Mas o cabo drop também não pode ter reservas no poste. Então, vou deixar ali uma reservinha do drop atrás da caixa. Não pode. E ele tem que ser amarrado, né, de forma aqui uniforme e tal, derivando aqui abaixo, e pode-se ter no máximo uma derivação, essa eu não lembro de cabeça, mas você me corrige. São 10 cabos para cada lado, né? Sim, 10 cabos para cada lado. No máximo por CTO. E eles devem estar organizados e não pode ter reserva atrás da CTO. E aí, esse é legal. Redes rurais. Muitos provedores, a gente acompanhou isso, que muito de perto construindo rede, muitos provedores, a gente foi o primeiro lá a construir rede óptica, lá na cidade do interior e tal. Fico muito feliz por isso. E agora muitos provedores estão implementando, ou já implementaram redes rurais, interligando uma cidade na outra, não é? Aí existe uma regra da CEMIG aqui. Qual que é a regra? A regra só pode ter uma ocupação em postamento em área rural, salvo por... Se tiver da CEMIG e Telecom, né? Se tiver uma da CEMIG, isso. Não é da Telecom, não, porque é da CEMIG. É a rede da CEMIG. Rede da CEMIG. Aí pode ter uma segunda ocupação. Então, só um provedor, vamos colocar assim, ou operadora, pode estar regularizado entre essas redes. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aqui muito forte. Se você pretende, faça já um projeto, você vai ser o único regular, tá? E se você não fez, fica preocupado, tá? Porque se alguém regularizar, você passa a ser o clandestino aí. Conheça a mentoria da Forcine e conte com um time de especialistas em redes que fará tudo para que o seu provedor nunca pare de crescer. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Forcine, especialista em redes.